boa noite. Está no ar mais um TV Com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET para Santos, São Vicente e Praia Grande. E você que está em São Vicente e Praia Grande também pode nos sintonizar. Digital, claro, canal 11 e também pelo analógico no canal 18. E claro, lembrando você que também traz a sua audiência pela internet através do www.tvcomsantos.com. Também uma boa noite, quero aqui deixar um grande abraço a todos vocês. E claro, vocês já podem nos telefonar, fazer suas críticas, comentários e sugestões aqui para os nossos convidados, através do 2138-4677, 2138-4677. E nessa noite de quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013, temos aqui a grata satisfação de receber o advogado, o Dr. Heraldo José dos Santos. Dr. Heraldo, uma boa noite, é um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Boa noite, Manuel, boa noite, Rogério Conde, boa noite, telespectadores da TV Com. Eu é que me sinto honrado em ser convidado novamente e poder participar do TV Com Debates. E, claro, dividindo essa nossa bancada tão democrática, temos aqui também o nosso comentarista e amigo, empresário, advogado e apresentador agora. Vocês podem ver que vai ter alguma semelhança aqui com o nosso amigo Rogério Conde. Rogério Conde, um grande prazer, um abraço e boa noite. Boa noite, Manuel, boa noite, doutor Heraldo, aos nossos telespectadores. Seja bem-vindo de volta, Manuel. Obrigado, Rogério. Foi bom ficar no seu lugar num breve momento. Eu fiquei sabendo que, olha... Mas é muita responsabilidade, eu prefiro que você permaneça. Imagina, eu fiquei sabendo aí boas notícias. A Dona Rosa, inclusive, Dona Rosa, um grande beijo, muito obrigado. Não vou falar mais, ela sabe por que eu estou agradecendo. Ela gostou também da sua apresentação, então que bom, os telespectadores tiveram eu um bom retorno. Fiquei muito feliz com a oportunidade, foi uma experiência bacana e pelo convite também. E é sempre um prazer estar participando aqui do TV Com, dessa família que é a TV Com. Isso aí, eu também gostaria de mandar um grande beijo para minha amiga Daiane Goulart. Hoje eu estive lá na casa dela, fazendo uma visita, está se recuperando de uma cirurgia. Eu gostei de te ver hoje. Daí, olha, vamos ter aí muito sucesso pela frente. E gostaria também de mandar um grande beijo para a dona Cremilde, que está nos assistindo, nossa telespectadora, uma pessoa muito especial. E que ontem, conversando com ela, ela me fez aqui um pedido. Falou alguns problemas que nós estamos tendo na nossa cidade. Um deles é a poda de árvores. Ela falou que na rua dela está muito complicado a questão de segurança, a questão da escuridão. Falaram que outro dia foram fazer a manutenção dos cabos da rede elétrica e só cortaram aquele pedacinho dos cabos e o resto da árvore ficou lá. Ela falou que abre a janela, não consegue nem ver a rua. E um outro ponto, que aí eu gostaria de que aqui a mesa opinasse, é a questão dos ônibus, é a questão do transporte público. Ela falou que ela mora ali próximo ao Canal 6 e onde ela trabalha, que é o Canal 4, ou para ir para alguns hospitais, o mais fácil dela pegar é o 80, é o número 80. E esse número 80, ela falou que passa de hora em hora, não vai para os hospitais, desce pela Pedro Lessa, depois entra na Conselheiro e faz o retorno ali acho que é pela aquela rua de trás, alguma rua de trás, eu não me recordo agora que ela me falou ontem. Então ela foi, e quando às vezes chega o ônibus depois de uma hora, vem dois juntos. Um para, o outro passa, então o pessoal fica esperando o ônibus, o pessoal que sai da faculdade, que tem ali também no Canal 4, é muito difícil a situação. E aí, doutor Heraldo, eu lhe faço uma pergunta. Com tanto dinheiro que está sendo jogado aqui na nossa cidade, falando da tal da mobilidade, como é que nós ainda temos um erro desse, um erro de linha, apenas uma linha para fazer esse trajeto e uma pequena quantidade de carros? Na verdade, essa questão do ônibus, dos itinerários de ônibus, já deveria ter sido modificada há muito tempo. Nós estamos aí já às vésperas do encerramento desse contrato, não se sabe se a municipalidade vai prorrogar essa contratação e lembrando também que vem aí o VLT, quer dizer, vem um novo sistema de transporte que vai cortar a cidade pelo meio e não se tem ainda nenhum estudo ou nenhum
avanço, nenhuma sinalização do que pode acontecer com o sistema de transporte na cidade. Aliás, eu recebi outro dia lá num programa de rádio do qual eu participo também, um santista que é morador da Noruega e, por sinal, amigos aqui da mesa, ele é motorista de ônibus. E ele é santista, esteve em férias aqui 3 semanas e disse que ficou horrorizado com o nosso sistema de transporte. Que os ônibus que circulam aqui para transportar pessoas, disse ele que lá na Noruega não serviria nem para transportar gado. Quer dizer, os ônibus são todos automáticos. Ele falou que ficou com pena não só dos usuários como dos motoristas, que ao término, segundo ele, de 1 ano estão surdos, estão cheios de problemas, porque os ônibus são verdadeiras carroças. E é um transporte caro. Por isso que a gente vê a quantidade de motocicletas e ciclistas na nossa cidade, porque não conseguem, né, pagar essa tarifa tão aviltante como se cobra aqui no sistema de transporte de Santos. Aliás, se esperava muito mais do prefeito, né, que ele revisse, logo quando ele assumiu, esse sistema de transporte público na cidade. E a nossa telespectadora tem toda a razão de criticar e, mais do que isso, reivindicar um sistema de transporte que atenda efetivamente os usuários aqui da nossa cidade. Lamentavelmente, a gente não vê nenhuma ação por parte da CET, que é a gestora desse contrato, no sentido de antecipar algumas melhorias para o nosso serviço de transporte público. Rogério, então a sua opinião com relação aí ao transporte público? O Heraldo falou que deve estar, então já está acabando aí a sessão, né, a concessão do transporte. Possivelmente nós vamos ter uma alteração, aí uma nova licitação. E eu acho que nós temos que rever alguns pontos desses termos de referência da própria política do transporte público nosso, né? Bom, eu acho que em alguns pontos você está sendo bonzinho. Eu acho que nós precisamos rever o contrato todo, ponto a ponto, porque realmente a forma que se encontra hoje não está atendendo. Agora, antes da gente se aprofundar mais nesse assunto, eu queria só voltar ao que o Heraldo falou no início, e você comentou, sobre a questão da fiação suspensa. É um absurdo. Nós estamos já chegando ao final de 2013, nós ainda temos essa quantidade de postes, essa quantidade de fios suspensos pela cidade. É um absurdo. Nós teríamos que já há muitos anos estar forçando uma situação, até porque isso é um dever, não é um favor, para que as concessionárias começassem, bairro a bairro, a colocar tubulação subterrânea. Essa fiação toda, a gente precisa acabar. Enquanto há pouco tempo, no início do ano, então, quando eu achava que alguma coisa poderia estar acontecendo, ainda surgiram aqueles superpostes na entrada da cidade para levar um cabeamento até o porto. Quer dizer, é um absurdo. Nós estamos falando em tudo atrasado. Aqui na nossa região parece que tudo acontece, né? Nós temos aqui o polo petroquímico aqui do lado, o porto batendo recordes de movimentação. Quer dizer, nós temos tudo aqui, mas nada de infraestrutura acontece. Hoje a entrada da cidade estava parada de novo. Quer dizer, esses investimentos não acontecem. E eu acho que a gente precisa, eu tenho certeza, o brasileiro, e eu espero que depois desses últimos movimentos populares que houveram e tudo, que o brasileiro realmente comece a exigir uma prestação de serviço adequada. A gente está falando aqui, vocês estavam comentando do transporte público. O transporte público da nossa cidade é um lixo. Esses ônibus não são ônibus, são carrocerias de caminhão adaptada. Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, houve uma licitação de um valor significativo, onde todos os ônibus teriam GPS, todos os pontos. Isso foi anunciado pelo então prefeito Papa, no primeiro mandato dele. Todos os pontos teriam uma tabela mostrando o itinerário, conforme o GPS, aonde o ônibus estaria, quanto tempo. Até hoje isso não existe. Até hoje está uma dificuldade para saber qual é o tipo de estrutura para a parada de ônibus. Esses ônibus grandes que nós temos, uma cidade que nem Santos, não atendem. Nós precisaríamos ter uns ônibus menores, mais o modelo do micro-ônibus. Todos com... Você dá um ônibus automático com ar-condicionado, o mínimo de conforto, não é favor. Isso em todo lugar já tem. Como é que nós queremos ser um país desenvolvido ou pretendemos chegar lá tratando a população dessa forma?
Então, isso já, que até o Heraldo falou muito bem, a gente precisa rever, mas que rever nada, tem que acabar. Primeiro tem que exigir o adequado, o que existe hoje para transporte público. Então, eu acho que a gente, só que para isso não adianta você e outras pessoas falar, precisa cobrar dos gestores públicos, dos políticos com mandato, dos deputados, cobrar, olha, nós queremos andar, ser transportados de forma digna, porque é uma questão de dignidade. Então não é nem uma questão de rever pontos, eu acho que é uma questão de rever conceito. Até o que o Heraldo falou e você também, Rogério, primeiro o tamanho do ônibus. Se você for, é claro que eu fico dando esses exemplos de forma, se for em Roma, eu vi algo assim excepcional. No centro histórico, que as ruas são pequenas, você tem um ônibus minúsculo, mas é um mini, não é uma van, é um mini ônibus. Eu vi aquilo e falei, não tô acreditando no que eu estou vendo. É uma preocupação que eles têm, exatamente. É o impacto. Não, olha, aquele local precisa o ônibus passar ali, então vamos fazer com que ele passe sem impactos, né, Heraldo? Não sei se você já teve essas experiências fora do país. No nosso centro histórico, passa aquele caminhão adaptado, né, com a carroceria, passa fazendo, balançando tudo e levando todo mundo, esse breque, aquela barulheira e todo mundo corre para frente. Depois o ônibus sai, todo mundo corre para frente. Absurdo. Inclusive a dona Cremilde também estava me falando ontem que ela caiu um dia desses que parece que o motorista estava passando do ponto do ônibus, quando ele deu uma freada brusca. Ela já é uma senhora, né, dona Cremilde, e acabou indo ao chão, diz que até hoje o joelho dela dói. Então é uma coisa complicadíssima, né, Heraldo? É como bem frisado pelo Rogério, não são ônibus, são chassis de caminhões adaptados para ônibus. Então o usuário vai cair mesmo. Na hora que o motorista frear ali, o usuário que estiver em pé, sendo transportado, se ele não tiver como se segurar, ele vai cair. Agora, essa questão do transporte, ela vem lá de trás. No segundo governo do PT na cidade, a empresa que fazia as linhas intermunicipais era a empresa Viação Santos São Vicente. A cidade de Santos vinha de uma intervenção desastrosa no sistema de transporte, porque ela interviu na empresa municipal, que era do mesmo grupo, Santos São Vicente, Viação Santos São Vicente. E aí teve que pegar todo esse pessoal que era dessa empresa privada e acomodou na CSTC. A CSTC já estava caindo pelas tabelas. Então, ficou com todo esse legado. Nesse meio tempo, o empresário, os sócios da Aviação Santos São Vicente, venderam a empresa. E eles concorriam de uma forma muito mais atraente para o sistema. Porque existia naquela época, 93, a tarifa seccionada. Então, Santos, como era um governo do PT, ele não poderia cobrar mais. Então, a tarifa do concorrente era bem menor. E isso atraiu esse grupo mineiro que comprou a empresa. Salvo engano, custou 43 milhões de dólares. E eles pensaram que iam continuar com a tarifa seccionada. Mas não, a MTU também acabou com o seccionamento da tarifa. Então, ele procura ganhar de outra forma. Porque a primeira licitação, você lembra muito bem, Manuel, previa a instalação de toda a rede de trólebus na cidade. E o empresário vencedor teria que renovar toda a frota de elétricos. Ele não comprou nenhum trólebus, ao contrário. E não sofreu sanção nenhuma. Então, Rogério, você que é empresário, se concorresse, você sabia que lá na frente teria que gastar. Então, você faria a sua previsão enquanto empresário. Só que no meio já do curso mudaram a regra do jogo. O empresário que ganhou não foi obrigado a comprar o trólebus. E por isso que nós temos essas porcarias de ônibus na cidade. O poder público foi condescendente demais. Absurdo. É aquela coisa, por isso que eu falo do conceito, porque é aquela coisa, país rico não é onde o pobre anda de carro, né? Onde o rico anda de transporte público. Então, é essa cultura que a gente precisa. E para isso, as pessoas precisam exigir qualidade. Precisam fazer movimentos, olha, então eu não vou exigir mesmo, chegar para o gestor e falar, olha, não quero mais andar nisso, não quero ser tratado dessa forma. Perfeito. E exigir, ser mais transparente, como são, vai ter uma nova licitação, como vai ser? Vamos ser transparente, vamos fazer audiências públicas, vamos debater o que nós queremos, quanto custa, de que forma é realizada essa planilha de custos, qual vai ser a tarifa
Então, senão a gente ficamos todos reféns. É como o sistema Anchieta Imigrantes, Ecovias. Nós pagamos o maior quilômetro rodado, acho que do mundo. A nossa tarifa, se você dividir por quilômetro rodado, é o quilômetro rodado mais caro que existe. É um absurdo. Eu fui viajar agora, eu tava ainda, de carro. Desculpa, não, pode ainda fazem você, dependendo se for final de semana, ainda desce pela Anchieta, pagando a mesma tarifa se estivesse utilizando e parece que agora vão passar para 40 km por hora. A Anchieta, de 50 vai para 40. Então daqui a pouco é melhor descer já está. Melhor descer a pé, né, Heraldo? É melhor já descer a pé. Acho que dia 10. A pé ou de bicicleta, porque você vai chegar mais rápido aqui na cidade. Porque a 40 por hora na Anchieta e vai propiciar mais assaltos. Né? Já tá do jeito que tá. Já tá uma bagunça. Você andando a 40 por hora, você vai propiciar qualquer tipo de abordagem dos miliantes que estão atacando agora. O usuário vai ficar cada vez mais ilhado, mais desprotegido ali em todo o sistema ali. É isso. Ontem eu fui à Praia Grande e me arrependi à noite. E a minha esposa ainda tinha falado, não vá. Eu falei, não, eram 8h30 da noite, eu falei, acho que já diminuiu um pouco o trânsito. Nossa Senhora, só tem um acesso agora, né? A Ponte Penso está interditada para a reforma, então toda aquela região continental ali, as pessoas também, os moradores, sofrem muito. Para sair ou para chegar de casa, não tem. É o que você bem disse, Rogério. Quer dizer, essa empresa aí, a Eco Rodovias aí também interviu no sistema, construiu a estrada, mas não construiu os acessos, não construiu as marginais. Nada. E não quer nem saber. Então as pessoas ficam completamente ilhadas, pagando caro. O sistema de transporte, as manifestações de junho serviram para acender esse debate, para mostrar que o transporte público tem que ser tratado como uma questão de Estado e não como uma questão meramente comercial para dar lucro para empresário, porque sem o transporte a indústria não funciona, o comércio, o setor de serviço, todo mundo fica paralisado. Basta ver essas paralisações que ocorreram recentemente, que as pessoas não conseguiam transporte, não tendo transporte, ninguém trabalhou, ninguém pôde trabalhar. Quer dizer, se os administradores tivessem essa visão de que o transporte público tem que ser tratado como uma questão de Estado e não tão caro como certamente nós teríamos muito menos carros na rua e a mobilidade seria um pouquinho mais célere, né? E já que nós estamos falando de mobilidade, nós já temos aqui a participação do telespectador, João Renato, da Vila Matias. Um grande abraço, obrigado pela sua participação. Mal foi lançado o projeto do túnel e já está causando medo e polêmica. Rogério, já estamos aí com o túnel, vamos saber se vai sair ou não vai, né? Mas o João Renato aí está preocupado. O João Renato, boa noite, obrigado pela participação. Olha, é um assunto, é um projeto complexo, existe uma expectativa muito grande em cima, é delicado, porque não agrada, como toda grande obra, não agrada a todo mundo, mas a minha opinião pessoal é que a coisa, se sair do jeito que está sendo proposto, eu acho que é uma boa sim. Eu acho que o túnel vai resolver pontualmente aquele problema. Claro, uma ligação só não é suficiente. Eu acho que em seguida já precisa se pensar numa ponte, numa outra extremidade, ligando Santos a Santos, mesmo área continental, as margens do porto, alguma coisa mais voltada ao transporte de cargas mesmo, a caminhões. Mas esse túnel que está sendo proposto, esse projeto do túnel é um bom projeto e eu entendo que vai beneficiar muito a região. Pode não ser o perfeito, talvez não o seja, mas é muito bom, sim. Heraldo, sua opinião, então, tudo bem que são informações que estão chegando, ainda não temos uma consistência dessas informações, mas o que nós temos agora, Heraldo, como é que você vê essa questão do túnel? Já existe aí uma grita geral naquela região ali do estuário, onde está traçada ali a alça de acesso para o túnel, porque aquelas populações, houve até uma discussão na Câmara na segunda-feira, que eles conseguiram agora regularizar a área. E vai ser desapropriado. E vão ser desapropriados. Quer dizer, já se fez um levantamento indireto de desapropriações e as pessoas que depois de 30, 40, 50 anos conseguiram regularizar a questão fundiária das suas propriedades ali, estão aí com esse fantasma na cabeça. E outra coisa, o que se fala também é que
nós corremos o risco de transferir para aquela região do estuário a chamada Rua do Adubo, que já tem lá do Guarujá. Porque esse projeto me parece que contempla também o tráfego de caminhões. E aí, se tiver que transportar caminhões com containers... Eu acho que não. Eu acho que esse projeto eu não tenho conhecimento total. Não contempla caminhões. Eu acho que é carro, bicicleta, veículos um pouco, aqueles pequenos caminhõezinhos que podem circular na área urbana, e já há uma previsão para uma ampliação do VLT. Agora, caminhão, acho que não. Se for caminhão, realmente complica um pouco. Mas é aquela coisa, se a gente for analisar, precisa ter um acesso para o túnel, tem que sair de algum lugar. Se vai prejudicar, se infelizmente for prejudicar, eu acho que a gente precisa pensar na coletividade. De algum lugar ele vai ter que sair e vai prejudicar alguém. Eu acho que a gente precisa procurar uma forma que amenize o problema, que prejudique o menos possível. Mas não tem jeito. É aquela coisa, as pessoas acham essa comparação meio piegas, tudo, mas a gente não consegue fazer um omelete sem quebrar ovo. Precisa escolher o melhor local. Pela análise que eu vi, pela quantidade de imóveis que seriam desapropriados em ambas as margens e tudo, pelo tamanho da obra e pela complexidade dela, eu acho que é um bom projeto. Mas só temos que tomar cuidado, o Heraldo levantou muito bem essa questão da desapropriação, gostaria até que você falasse mais um pouco, Heraldo, porque no VLT eles desapropriaram as casas e simplesmente jogaram o pessoal na rua. Né? Isso eu sei porque eu estava na audiência pública e tinha um pessoal lá que foi simplesmente despejado. Então, assim, eu concordo com você, eu acho que nós temos que ter o desenvolvimento da cidade, mas tem que ser bem pensado essa questão da desapropriação para não acontecer o que vem acontecendo no VLT. Eu participei de uma audiência pública também, de uma das... E realmente tinha umas pessoas lá, umas famílias, dizendo que tinham sido desapropriadas, que não tinham recebido nada, não sei o que mais. Não, eram casas que não eram de propriedades delas. Elas tinham a posse, porque eram famílias que tinham trabalhado na linha férrea há um tempo, tudo, e a linha férrea deixava você morar na casa. Então elas não tinham a titularidade da propriedade e tudo, elas simplesmente usavam tudo, mas não eram delas, por isso que elas não receberam nada. Agora, os outros que se tinham a titularidade da propriedade e não receberam, esses eu desconheço. Heraldo, nós estamos até comentando aqui, você acha que quando nós tivemos essa licitação, tem que ficar tudo englobado? Por exemplo, ônibus e VLT, é uma coisa que tem que ser concomitante ou nós vamos ter várias licitações para vários tipos de transporte, até mesmo o túnel, porque falaram que o túnel será pedagiado. Então são empresas diferentes, nós podemos fazer um pacote único de licitação. Qual é a sua visão em relação a esse próximo sistema de licitação? Não resta dúvida, as questões têm que estar interligadas, porque não se pode conceber, por exemplo, um sistema de VLT, que você vai movimentar nessa primeira etapa aí aquela população toda lá de São Vicente, acho que em torno de 400 mil pessoas, que são as projeções iniciais, sem um transporte coletivo para dar o deslocamento aqui na ilha, na cidade. As pessoas trabalham nos bairros, só a região ali do centro são em torno de 70 mil pessoas. Então, se não houver uma logística, um trabalho de engenharia realmente de tráfego para o deslocamento dessas pessoas, nós vamos criar mais um caos na cidade. Porque você vai soltar aí no trecho de Santos, terão 4 ou 5 paradas, né? Do Canal 1, Canal 2, Gonzaga e tal. As estações. Conselheiro Nebias e para deslocamento dessas pessoas. Porque na medida que chegarem nas estações, são centenas de pessoas que estarão desembarcando dos trens. E aí, se não tiver um transporte para levá-las ao centro ou aos bairros, aí realmente nós vamos criar um outro caos na cidade. Né? E a questão do túnel, um dos argumentos, Rogério, contrários e críticos, é que ele deveria seguir aquele traçado ali daquelas obras na região do Cais, a perimetral, aquilo tudo, sem seccionar tanto ali aqueles bairros periféricos ali do contorno do próprio Cais. Por isso que as pessoas estão reclamando muito. E isso lembrou também aquela intervenção frustrada da Unifesp, que queria desapropriar centenas de moradores ali da Vila
Ali é Vila Nova ainda, né? Isso. Vila Matias Vila ou Vila Nova? Matias, uma parte da Vila Matias. Porque houve também uma avaliação indireta. Eu lembro de pessoas, porque a minha mãe mora ali, então eu acompanhei bem de perto isso. Pessoas no prédio dela, por exemplo, um casal que tinha adquirido através de financiamento da própria Caixa um imóvel de R$80 mil e na avaliação esse mesmo imóvel caiu para R$45 mil. Aí o morador que estava lá falou, nossa, espera um pouquinho, se eu pagar tudo, se eu receber isso aí eu não pago, eu estou devendo para a Caixa. E é a própria Caixa que avaliou o meu imóvel, então alguma coisa tem de errado. Eu acho que então foi super valorizado na hora que eu comprei. Não tenha dúvida, essas distorções não podem ocorrer mesmo. Quanto a isso, eu acho que precisa, é bom, acho que o debate serve para isso mesmo. Eu acho que a gente precisa procurar a melhor solução, a solução mais adequada para que não interfira muito na vida das pessoas. Mas a gente tem que sempre pensar que sempre alguma coisa vai precisar de uma transformação, tudo para que esse equipamento aconteça, que vai ser muito importante. E antes de nós irmos para o nosso break, temos aqui o João Renato, da Vila Matias, novamente. João Renato, de novo, muito obrigado, um abraço. Eu concordo que o túnel tem que sair. É mais que necessário, mas é o local que está causando polêmica. O correto é ele sair lá na entrada da cidade, como disse aqui o Heraldo. Então, nós precisamos fazer um pequeno break. Vocês fiquem aí, é um minutinho que nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Programa Bastidor, todos os dias aqui pela sua TV Com, mostrando os temas mais importantes da nossa região, audiências públicas, sessões das câmaras, enfim, os assuntos da política regional. Programa Bastidor, todos os dias pela sua TV Com. Aguardo você! A TV Com cumpre um papel fundamental, que é o de levar informação à população santista. E é uma TV construída e feita pelas pessoas que vivem e conhecem a nossa cidade. Por isso, a informação chega a você da melhor forma possível. E a gente precisa disso, de meios de comunicação que possam discutir os temas que são relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade e que são importantes para a nossa população.
Parabéns a todos que fazem a TV Com. Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Estamos de volta com o TV Com Debate nessa quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013, com a presença aqui do Dr. Heraldo José dos Santos e também do empresário Rogério Conde. Então, continuando nosso programa, aqui com os nossos telespectadores e, claro, a nossa telespectadora, Dona Rosa da Aparecida, um grande beijo. Não é só o ônibus, o problema é o motorista também. Nós não temos culpa se os motoristas são mal pagos. Eles não respeitam os idosos, não param, não abrem a catraca. Eu já tive 4 acidentes no ônibus. Já quebrei a perna ou o nariz por causa das freadas bruscas. Será que eles acham que nunca vão ser idosos? A Dona Rosa aqui, Heraldo, falando que não é nem só a questão do veículo, é a questão também dos motoristas. Assiste razão à usuária do sistema, mas no fundo, o motorista também é um dos grandes prejudicados ali, viu? Porque a forma de trabalho, as condições a que eles são submetidos, é claro que nada justifique o distrato ao usuário, principalmente os idosos. Mas são profissionais que sofrem muito, têm um desgaste muito grande, o índice de afastamento desses profissionais é elevadíssimo pela Previdência Social. Por quê? Porque trabalham em condições totalmente inóspitas. Veículos com aquele motor lá na frente, uma barulheira ensurdecedora, tem que cobrar, embora eles tenham obtido agora um cartão aí de transporte, que lamentavelmente o prefeito se aliou com o Ministério Público para obrigar a usuário a antecipar a receita para o empresário. E, no primeiro momento, não queriam nem sequer aceitar o dinheiro. Veja só, se tivéssemos recebido aqui visitantes de outras cidades, turistas, chega com dinheiro para pagar o transporte e não consegue. Mas realmente precisa mudar alguma coisa, e a usuária em situações como essa pode ligar lá para a ouvidoria da empresa, que certamente eles vão responder. Rogério, a questão então dos motoristas, a Dona Rosa falando que muitas vezes então acontece esses problemas de freadas, alguns problemas até de questão de relacionamento, de atendimento. O que você acha dessa questão específica dos motoristas? Dona Rosa, boa noite. Acho que o Heraldo definiu bem. Na verdade, o motorista, claro que nada justifica um mau atendimento ou uma grosseria, mas ele é consequência do equipamento que ele dirige, da condição, do estresse, enfim, ele é fruto dessa situação toda irregular e que é inaceitável. Então, claro, nunca justifica, mas infelizmente ele acaba se deixando talvez levar por esse estresse todo que faz parte do cotidiano dele. E o Filete, um grande abraço, obrigado por você ter enviado aqui seu comentário. Primeiro, ele está parabenizando aqui a todos da mesa e concordo que o túnel deveria sair lá da entrada da cidade, que levaria o desenvolvimento de Bertioga, Guarujá e Litoral Norte. E o que eles acham aqui, os nossos convidados, do empate de 5-5 nos embargos infringentes? Heraldo, o Filete já está querendo pôr lenha na fogueira aí com a questão dos embargos. Olha, nós vamos ficar mais uma semana aí na expectativa, porque o ministro decano lá do Supremo Tribunal Federal, Celso Mello, deveria votar hoje, mas a sessão se prolongou muito e 2 ministros teriam que se afastar para o Tribunal Superior Eleitoral, então foi encerrada a sessão. E nós vamos ficar aí nessa expectativa mais uma semana, né? E é um julgamento histórico mesmo, vai fazer jurisprudência, porque esses chamados embargos infringentes foi retirado, né, do regimento interno lá do Supremo, e é uma alça de salvação para os mensaleiros, os cuequeiros, que estão prestes a entrar na cadeia e estão se segurando aí, é uma tábua de salvação.
porque terão revista as suas penas e, se diminuídas, mudam de regime. Os que estão hoje no regime fechado, que são aqueles condenados a 8 anos ou mais de 8 anos, regime fechado. De 4 a 8 anos no regime semiaberto. É um sistema prisional que não tem grade. São colônias, aqui em Mongaguá nós temos um. E menos disso, até 4 anos, regime aberto. Agora, a tábua de salvação. Vamos ver se... E o curioso é que mudou a composição do Ministério, né? Essas alterações, nós tínhamos uma situação definida até o final do ano. Com os novos ministros que chegaram, trouxeram novos entendimentos aí. É um tribunal político, embora negue, mas é um tribunal cujos integrantes são nomeados pelo presidente da República. A presidência da República hoje é do Partido dos Trabalhadores, que não vai querer queimar na fogueira santa os seus. Rogério, questão dos embargos aí. Não. Primeiro mandar um abraço para o Filete, é sempre muito bacana quando ele participa. E o Heraldo falou tudo, é exatamente isso. Só tenho a dizer que realmente é um momento histórico para o país, para a espinha até cultural do país. Eu acho que é um divisor de águas do que vai acontecer ou não. Existe uma expectativa muito grande em toda a população, cansada desses desmandos, cansada dessa roubalheira. Então, só que nós, e eu me incluo nisso, porque como cidadão, ficamos todos sem saber exatamente se queremos que tudo seja feito conforme o nosso fígado ou conforme a nossa consciência. Então, como bem disse o Heraldo, esses 2 ministros novos que chegaram vieram com uma mentalidade diferente, né? O quadro ficou modificado. Agora, resta saber se todo o colegiado vai tender mais para uma decisão política ou se vai se ater realmente a uma decisão técnica. Agora, é uma pena também que fique postergando tanto, porque eu acho que essa definição é importante, porque isso parece Copa do Mundo, né? O país parece que para esperando uma definição e ninguém ganha com isso. Pode continuar, Geraldo. Uma semana, parece aqueles seriados antigos que a gente via no cinema, né? Ia no domingo, tinha que esperar até o outro cinema para saber o desfecho. E para tudo, né? Porque Brasília, infelizmente, como tudo é muito centralizado em Brasília, a Brasília está parada, está todo mundo esperando para saber o que vai acontecer, o que não vai, como o próprio Partido dos Trabalhadores vai se portar perante a decisão. E nesta semana já é possível imaginar a alteração jurídica de todo o arcabouço, né, legislativo desse país. Porque, seja qual for o resultado, ele vai alterar completamente aí jurisprudência, os doutrinadores, todo... essa legião de estudiosos do direito, porque a prevalecer essa tese inovadora de que é cabível, olha, serão julgamentos intermináveis. Mas Heraldo, até Rogério, vocês que entendem bem dessa questão jurídica, esse espaço de tempo, o que é? É para discussão interna ou é outras coisas que podem vir? Ou é o próprio passo a passo de todo o julgamento? É o próprio passo a passo, é a própria rotina do tribunal, porque ele tem dias determinados para julgar determinadas ações. E essa específica é sempre às quartas-feiras. Nos demais dias eles têm os outros julgamentos. Tem os outros julgamentos. E é muito assim, o ser humano é muito assim, né? Você percebe, às vezes você deixa, se tem algum assunto, você deixa, aí existe aquela conversa, existe uma formação de convicção, existe toda aquela troca de argumentos, você vai realmente formando uma opinião diferente. Então faz parte, só que o país para. E pode mudar, né? A opinião, de repente você tem uma opinião uma semana... É difícil, mas pode acontecer, né, Heraldo, Rogério? E aí vem um fala, você vai ver alguma outra coisa. Você resolve, alguém dá um argumento diferente, a opinião pública faz determinada pressão e você fala, opa,
E agora, se eu estou na dúvida, qual vai ser o fiel da balança? O nível de assédio do ministro Celso Mello, aí eu acho que é incalculável durante essa semana toda. Claro, no bom sentido, né? Ministro, claro. Como é que é? Não, claro. Interesses os mais diversos, né? E o Paulo Sérgio do Boqueirão. Paulo Sérgio, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Quando que o governo federal dará o sim para desaposentadoria? Pois os aposentados continuam trabalhando, pagando INSS sem nada a receber em troca. Geraldo, Paulo Sérgio aí falando da questão da aposentadoria. O Paulo Sérgio, assim como diversos outros aposentados que voltaram a trabalhar e continuam contribuindo para a Previdência sem qualquer retorno futuro. Tem toda a razão de estar aguardando aí, né, uma solução também do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o que está em jogo aí é que esse pessoal continua a trabalhar, já é aposentado e recolhe, mas não tem nenhum benefício da Previdência. Ele não vai poder se aposentar novamente e não tem os chamados outros benefícios, licença, benefício de saúde, todos eles. Quer dizer, então continua pagando para o governo sem qualquer contrapartida. Lembrando sempre que a Previdência é um seguro social, né? Seguro do trabalhador. E o que eles querem? Eles querem, na verdade, a desaposentação para contar esse prazo que retornaram a trabalhar e continuaram contribuindo para a somatória e extrair um novo valor um valor maior de benefício, que é justo. O governo não acena com isso, diz que vai quebrar os cofres lá da Previdência e já se estuda aí uma forma de uma pecúnia, de uma contribuição aí desses que já continuaram contribuindo. Rogério, então a questão da desaposentadoria. Paulo Sérgio, né? Isso, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, obrigado também pela participação. Olha, eu não consigo, acho que ninguém consegue responder isso para você e eu vou ser muito sincero, eu não sou otimista quanto a isso. O governo já teve várias oportunidades, já tiveram várias oportunidades onde ele poderia realmente ter tomado uma decisão para modificar essa situação em favor daqueles que pleiteiam de forma legítima, porque você se aposenta e continuar depois trabalhando ou voltar a trabalhar é uma questão de lógica, de você estar contribuindo mais, você ter um direito mais significativo, melhor depois, quando realmente parar a sua atividade. Agora, não vejo nenhuma solução. Isso são um daqueles problemas em que o governo prefere, ou pelo menos esse governo que está atualmente, prefere empurrar para debaixo do tapete, fazer de conta que isso não existe e esperar para ver o que acontece. Então, eu não sou otimista. Eu acho que só quando mudar completamente a mentalidade desses que estão aí é que a gente pode pensar em alguma coisa. A única coisa que a gente tem certeza desse cenário todo é que é uma injustiça tremenda o que está ocorrendo. O João Carlos, da Vila São Jorge. João Carlos, um obrigado pela sua participação, um grande abraço. Sou deficiente visual e geralmente entramos e descemos nos ônibus pela frente. Só que tem certos motoristas que proíbem a saída pela frente, principalmente nos pontos bem comuns. Além disso, alguns pedem carteira de identidade para comparar com a carteira de deficiente para ver se a informação é verdadeira. Gostaria de saber dos advogados, vocês dois, se esses casos são legais. Geraldo. Olha, é uma situação constrangedora, na verdade. Quem deveria facilitar a vida para o deficiente, a própria gestora do contrato aí no caso, por exemplo, de Santos. Ele é de Santos, né? Isso, o João Carlos. Então, a própria CET. Se tem a carteirinha do aposentado, tem que também a carteira do usuário deficiente. Quer dizer, tem que facilitar. Uma forma até também de um motorista, né? Mas também exigir demais, eu acho que é uma falta de bom senso do motorista inaceitável. Porque você está vendo que você tem que ter deficiência. Você é deficiente visual, agora vai querer carteira de identidade, RG, absurdo, SIC. Absurdo. Acho que, João, mais do que ilegal, é imoral. Você fazer isso é o que o Geraldo falou.
questão até de bom senso. Como você está vendo, é fácil você constatar se é deficiente, não tem muito o que... Então, é aquela coisa, realmente, esse modelo que nós temos hoje não está funcionando. E o Marcos, do Gonzaga. Marcos, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Temos problemas na saúde, transporte, segurança, educação. Os políticos brasileiros são amadores? Geraldo. Não são amadores. Ou são profissionais demais? São profissionais, são envolvidos com a causa pública. Nós vamos tomar o exemplo aqui do nosso prefeito. Nosso prefeito foi deputado estadual, foi reeleito com uma votação expressiva e hoje ocupa o cargo de prefeito. Eu acho que ele está bem intencionado. Só que os problemas são imensos, são graves, e aqueles que não fizeram no seu devido tempo sempre deixam esse legado aí de um peso insuportável para as gerações vindouras. Aquilo que não é atacado hoje, amanhã ou depois, nós teremos um problema duplicado, quadruplicado. Quer dizer, mas os políticos, a gente tem que ter um pouquinho ainda de acreditar, porque do contrário, né, esse é o sistema, não é o perfeito, o mais perfeito, mas ainda acho que é o melhor que temos para a gente continuar persistindo e acreditando. E a gente tem um instrumento poderoso que é o voto. A gente não está gostando, não está satisfeito, a gente pode tirá-lo aí na próxima eleição. Isso aí. Rogério, o Marcos então perguntando se os políticos são amadores. Não, Marcos, eu também concordo. Acho que os nossos políticos não são amadores. Muito pelo contrário. Acho que alguns são até profissionais demais. Simplesmente, o que eu volto, porque eu acho que isso é o fundamental. Eu acredito muito nas coisas do ser humano. Eu acho que o brasileiro, culturalmente, ele é um pouco submisso. Tenho certeza que tem muita influência da nossa colonização, a forma como ocorreu. A gente vê aqui na própria América do Sul, outros países, irmãos vizinhos, foram colonizados por um outro povo, né, e tem uma formação diferente, onde eles exigem mais. Então, e o brasileiro não, o brasileiro tem essa facilidade de se acomodar com a situação. E infelizmente, ele se acomodou durante os últimos anos, as últimas décadas, de forma muito submissa. E então, haja visto essa última, volto aqui a esse último movimento de junho, dos meados de junho, onde veio esse bordão, o gigante acordou. Por isso mesmo, porque a população brasileira ela se acomoda, ela acaba dando um jeito, tá ruim, mas o brasileiro dá risada e dá aquele jeitinho. Isso é cultural, o jeitinho é cultural. Em outros países, eles vão lá e fazem passeatas, e exigem, e até sair aquele gestor que cometeu o absurdo. Aqui a gente estava discutindo há 2 minutos atrás sobre os mensaleiros. Você quer um absurdo maior do que foi isso, você ter um Congresso Nacional recebendo mesada para votar a favor do presidente. E um presidente que vai a público e diz que não sabia de nada. Como você não sabia de nada? A gente fica até, você não sabia de nada, então ele não era o presidente. Então, quer dizer, essas coisas todas, o brasileiro fica... outro problema que acaba agravando a situação, Brasília. O nosso país tem dimensões continentais, Brasília é longe, é difícil. Em países menores, você vai lá, em 1 hora de carro, você está na porta do Palácio do Governo. Aqui, para você mobilizar o povo, é mais difícil. Isso também conta a favor. Mas eu acho que a gente precisa investir maciçamente em educação para a gente formar uma nova geração de brasileiros, e esses sim, com educação, eles vão saber exigir o que é de direito. E a Carla da Ponta Praia. Carla, um grande abraço, obrigado pela sua participação. O doutor Heraldo falou que o grande problema da Previdência é a falta de dinheiro. Mas alguns analistas financeiros e economistas dizem que a Previdência brasileira tem muito recurso. Isso é verdade? Se for, por que não aumenta definitivamente a aposentadoria?
Veja bem, eu não disse exatamente que a falta de dinheiro. O que eu disse é o seguinte, o governo queria alegar, na questão da desaposentação, que não teria recursos. Alega, né? Ele alega. Eu até acredito que, na verdade, eles sempre dizem o contrário, que a arrecadação hoje, o que nós contribuímos para a Previdência Social é suficiente, é superavitário. Acontece que na conta da Previdência entram todos os outros encargos, a LOAS, os Bolsa Família, tudo isso. Quer dizer, aquele que não contribui também é beneficiado. Então, por isso que o governo alega que não tem recursos. Mas não é bem isso, não. O trabalhador que contribui para o sistema previdenciário, ele se paga, o sistema se paga. Acontece que daquele cofre, que é um pouquinho gordo, e querem tirar o dinheiro também do fundo de garantia, por isso que o governo fala que não tem dinheiro. O dinheiro dos recursos, dos nossos impostos, são mal administrados. E um exemplo que ainda está na memória de todos nós é a CPMF, que foi instituída como contribuição provisória, que seria para salvar a saúde, acabou sendo desviada. E hoje nós estamos importando até médicos. Quer dizer, então fica difícil. Mas a gente tem que manter a vigilância assim, como disse o Rogério. Os jovens foram para ruas, nós que não somos tão jovens, mas jovens em mente, também fomos para ruas, mas bastou arrear um pouquinho a guarda e aí o Congresso já fez as suas molecagens. Basta lembrar da questão lá do deputado condenado, o Natan Donadon, que foi com aquela ceninha lá, com algema, comeu um sanduichinho. Que absurdo. E os deputados gazeteiros não foram votar a cassação do homem, quer dizer. Então tem que estar na rua assim, tem que estar na porta do parlamento, na porta da Câmara Municipal, exigindo dos nossos governantes aquilo que é do nosso direito. E em relação ao dinheiro da Previdência, tem dinheiro sim. Infelizmente o nosso tempo está acabando, passou rápido. Quando a conversa é boa, fui rápido mesmo. Rogério, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, grande prazer tê-lo aqui. E quando eu estiver viajando, aqui o espaço está disponível. Obrigado, Manuel, pelo convite. Seja bem-vindo mesmo. É sempre muito bom fazer o programa com você. Heraldo, foi um prazer também dividir a bancada. Primeira vez que nós dividimos a bancada junto, foi um prazer. Aos nossos telespectadores, uma boa noite. Fiquem com Deus. Heraldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Uma boa noite. Eu também me sinto muito honrado. Gostei muito de participar do debate dessa noite. Cumprimentar os colegas aqui, o Manuel e o Rogério, que aí já foi alçado à condição de âncora. Tá vendo? Provisório. Quando o Manuel precisar se ausentar, já tem um substituto à altura. Como eu falei, já até deixou a barba. Primeira vez que eu vejo o Rogério Conde de barba. É porque eu estava pensando em te derrubar. Pena que eu não tenho essa cabeleira que o Conde tem. Mas é isso aí, brincadeiras à parte. Desejo aqui a todos uma boa noite. Muito obrigado pela sua audiência. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã com mais um TV com Debate.